Leitura do dia. 25/365. Êxodo 23, 24 e 25. Inventar ou espalhar falsas notícias era estritamente proibido por Deus. Fofocas, calúnias e falso testemunho abalavam famílias. Cultivavam a hostilidade na vizinhança e levavam ao caos o sistema judiciário. O comentário maldoso continua a causar problemas. Ainda que não inicie uma mentira, você se torna responsável por passá-la adiante. Não propague rumores. Cerceios. A justiça sempre se inclina a favor do rico. Mas aqui o povo é advertido a não distorcer para favorecer o pobre. A justiça precisa ser imparcial, tratando um e outro da mesma maneira, do contrário apenas cairá em descrédito. Aguente a pressão da maioria para pender sua decisão em favor de uma pessoa. Que o justo Deus mostre a cada um de nós a direção para nosso julgamento. A ideia de ser gentil com os inimigos era nova e incomum em um mundo onde a vingança era a prática usual de justiça. Deus não apenas introduziu esta concepção no povo israelita como também a tornou lei. Se o homem encontrasse um animal perdido, pertencente a um inimigo, teria de devolvê-lo imediatamente, ainda que este inimigo pudesse usar a situação para prejudicá-lo. Jesus ensinou claramente que devemos ajudar todas as pessoas necessitadas, mesmo os nossos inimigos. É difícil seguir as leis para um viver íntegro, até mesmo entre amigos. Quando então colocamos em prática a lei da justiça e bondade de Deus para com nossos inimigos, fazemos a verdadeira diferença no mundo. Quem era este anjo adiante dos israelitas? O mais provável é que tenha sido a manifestação de Deus. Deus estava no anjo da mesma forma que estava presente nas colunas de nuvem e de fogo. Nele está o meu nome. Significa que a essência da natureza e o poder de Deus faziam-se conhecidos neste anjo. E fácil pegar fogo quando se está na fornalha. Deus avisou aos israelitas que as crenças dos povos vizinhos poderiam afastá-los dele. Também possuímos vizinhos com valores completamente diferentes dos nossos. Fomos chamados para manter um estilo de vida que demonstra a nossa fé e obediência a Deus e não o que é simpático e aceitável para a sociedade. Nem todas as soluções de Deus são instantâneas. Tampouco a demora justifica a inércia. Neste caso, a causa de Deus requeria constante cooperação, persistência e esforço dos israelitas. O êxito viria paulatinamente. O povo deveria manter-se continuamente distante das falsas religiões e dos falsos deuses. No Egito, eles estiveram cercados por ídolos e feiticeiros. Mas a saída daquela terra não significava que estariam livres das influências religiosas pagãs. Canaã era uma terra farta de adoração a deuses. E por isso Deus enfatizou que seu povo deveria guardar-se da influência dos povos pagãos. Êxodo 24. Para entender esta cerimônia de ratificação do pacto, é necessário compreender a visão bíblica sobre o pecado e o perdão. Deus é o juiz soberano do universo. Também é absolutamente santo. Como supremo juiz, ele condena o pecado e o julga digno de morte. No Antigo Testamento, Deus aceitava a morte de um animal como um substituto para o pecador. O derramamento de sangue do animal era a prova de que uma vida fora dada em lugar de outra. Assim, o sangue simbolizava ao mesmo tempo a morte de um animal e também a vida que fora preservada como resultado. Obviamente, a morte do animal que trazia perdão no Antigo Testamento era apenas uma provisão temporária, à espera da morte de Jesus Cristo. Nesta cerimônia aqui descrita, Moisés aspergia metade do sangue dos animais sacrificados no altar, a fim de mostrar que o pecador poderia novamente aproximar-se de Deus, pois uma vida tinha morrido em seu lugar. A outra parte do sangue era espalhada sobre o povo como evidência de que a pena pelos seus pecados havia sido paga e eles poderiam reunir-se com Deus. Com este ato simbólico, as promessas de Deus para Israel foram reafirmadas. E podemos aprender lições a respeito da futura morte sacrificial, ou expiação, de Jesus Cristo. Os capítulos 25 e 31 registram as diretrizes de Deus para a construção do tabernáculo. E os capítulos 35 e 39 mostram como estas instruções foram cumpridas. Mas o que estes antigos e complexos detalhes de construção podem nos mostrar hoje? 1. A alta qualidade dos materiais preciosos que constituíram o tabernáculo demonstra a magnitude e transcendência de Deus. 2. A cortina que separava o lugar santíssimo mostra a perfeição moral de Deus, conforme simbolizava a separação de Deus do que é comum e impuro. 3. A natureza transportável do tabernáculo revela o desejo de Deus de estar com seu povo durante a viagem.
Êxodo 25. Grande parte do tabernáculo e a sua mobília eram feitos de madeira de acácia. As acácias floresciam em regiões altas e eram muito comuns nos tempos do Antigo Testamento. De cor amarronzada e muito rígida. Esta madeira era e ainda é nos dias de hoje excelente para a fabricação de móveis. A cobertura da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Este era o local onde a presença de Deus descia numa nuvem, sobre as asas estendidas de 2 querubins de ouro. Também no propiciatório era realizado o maior e mais perfeito ato de expiação. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no dia da expiação, para expiar os pecados de todo o povo,